Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergen. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios e no vídeo de hoje vamos falar sobre o cenário econômico global e o que está se apresentando para os próximos anos, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui temos vídeos sempre segunda e quinta às 12h05. Vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, é o seguinte, estamos vivendo sem dúvidas um dos momentos mais controversos da história econômica moderna. A gente está observando um cenário de inflação generalizada, porém cuja origem é a mesma e a que sempre será para explicar o fator inflacionário, que é justamente a expansão monetária. Bom, isto posto, a gente entende também que as ações tomadas pelos governos aí das economias mais desenvolvidas estão agora trazendo os seus frutos, que é justamente esse desarranjo global como um todo. Fazendo uma breve recapitulação, é um tema que já é corriqueiro aqui no canal. Em 2020 a gente teve aí um cenário bastante atípico, vocês já sabem do que eu estou falando, e os governos globais decidiram, como medida de estímulo econômico, simplesmente expandir a base monetária e estimular o consumo. Cada um a sua moda, a sua medida, e à época muitos analistas econômicos suscitaram que talvez, observando aí a leitura dos clássicos econômicos, que talvez essa não fosse a medida mais interessante para aquela oportunidade, já que, como já é sabido, a inflação é um problema monetário. Então, quando a gente teve essa expansão da base monetária, essa emissão de dinheiro por uma série de auxílios que foram desenvolvidos, as consequências chegaram. E a principal consequência é justamente esse aspecto inflacionário, cuja medida de combate mais comum, mais ortodoxa, é justamente elevar os juros dos países. Os bancos centrais, os mesmos responsáveis pela expansão monetária, agora estão se vendo na obrigação de realizar a elevação dos juros e conter o avanço inflacionário. Bom, qual que é o problema disso e por que essa é a perspectiva, infelizmente, para os próximos anos e o que está sendo tratado como que um dos principais responsáveis por uma recessão global? A questão é a seguinte, meus amigos, a gente tem alguns destaques aí no cenário econômico, tá? Notadamente os Estados Unidos, a Europa, o Banco Central Europeu, o movimento chinês, ou seja, o movimento econômico chinês e todo o conglomerado de países e de negócios que existe por conta da China, que é basicamente o mundo inteiro. E a gente tem também aqui, de maneira mais local, a situação no Brasil. O Brasil já está com um dos juros mais altos aí da sua história recente. A gente está chegando aí logo a mais de 12%, mais de 13%, e são juros elevadíssimos que custam muito para a população sob o ponto de vista da manutenção, da rolagem dessa dívida pública. Ok. A gente tem nos Estados Unidos o cenário da inflação mais alta aí dos últimos 20 ou 30 anos, tá? Um cenário que não foi visto nem em momentos em que o país esteve em guerra, como no caso aí da época do Iraque, do Afeganistão. Então, um movimento bastante complexo e bastante relevante para aquela economia, que sim, continua sendo a base monetária global. Tudo é precificado em dólar. Então, qualquer movimento dos Estados Unidos tem impactos nas demais economias. A gente tem também na outra ponta o movimento do Banco Central Europeu, que já está anunciando elevações de taxa de juros, redução dos estímulos econômicos, e a gente tem numa outra ponta o aspecto chinês. A China ela é a principal responsável por fornecimento de diversos produtos no mundo inteiro, detém, portanto, grande poder sobre o processo de exportações e importações globais e está com políticas bastante rigorosas quanto ao controle da doença que vocês já sabem a que estou me referindo. Essa política impõe, por exemplo, o fechamento de portos relevantes para o comércio internacional e que, portanto, trazem
grande tensão para o mercado e dificuldade de manter ou de retomar o crescimento econômico. Pois bem, o que acontece quando os juros se elevam? De maneira geral, juros elevados desestimulam a realização de novos negócios, de novas atividades de investimento. E se isso acontece de maneira global, a tendência é que, infelizmente, haja também uma redução da oferta de empregos formais e, portanto, uma redução do crescimento econômico, uma redução do consumo, enfim, uma situação em cadeia que, infelizmente, não é uma situação frutífera do ponto de vista econômico. É claro que sempre existem oportunidades, sempre existem estratégias que podem ser adotadas para minorar e sempre existem aqueles que nesse momento de rearranjo vão conseguir se sobressair e criar alternativas e soluções, porque as pessoas continuam tendo demandas importantes, demandas perenes, demandas existenciais. O Brasil, apesar de ter um momento bastante complexo, ele detém sim um bem que continuará a ser demandado pela população, que é justamente a capacidade de produção de alimentos, que hoje é um dos principais fatores demandados pelo mundo desenvolvido e pelo planeta como um todo, que é justamente a gente ter condição de fornecer commodities, notadamente o milho e o trigo, que tanto servem para o aspecto da alimentação quanto para o aspecto da alimentação sob o ponto de vista da ração animal. Eles continuam sendo importantíssimos, estão com preços elevados e estão impactando também no preço das proteínas animais, já que quase todos são produzidos também por meio de rações. Então, esse momento ele é um momento bastante delicado e que vai sim trazer oportunidades para o agronegócio brasileiro mais uma vez. E esse cenário também está sendo impactado, infelizmente, pela questão aí das tensões da invasão da Rússia na Ucrânia e que, de uma maneira muito direta, atingiu frontalmente o fornecimento desses grãos para o mundo inteiro. Então a gente tem sim um cenário bastante complexo para esse e para os próximos anos, mas a gente também vai ter oportunidade de negócio aí, especialmente para quem estiver vinculado a essa cadeia do agronegócio, que tende a ser e a continuar sendo no Brasil um dos principais fatores relevantes para trazer desenvolvimento econômico e aí tudo que decorre dele, né? Então a gente tem tendência aí de aumento da relevância do agro para a economia nacional, portanto todas as cidades, as regiões onde tem produção agrícola tendem a ter aí maior demanda por empregos qualificados para essa área, e essa demanda por empregos gera demanda por todos os serviços que as pessoas necessitam. Então, comércios, supermercados, bares, restaurantes, imóveis, tudo isso tende a ser desenvolvido também por conta dessa demanda aí pela produção de alimentos. E o destaque que eu quero trazer aqui no vídeo, meus amigos, é justamente isso. Esse movimento global de elevação de juros, ele tende a se manter, tá? A exceção é justamente o Japão, que por ter uma dívida muito representativa em relação ao seu PIB, deve manter a sua política de juros negativos de maneira a controlar o impacto da despesa para poder pagar esses juros, mas a gente não sabe até que ponto esse movimento será saudável para a economia japonesa. Nos demais países a tendência é de aumento dos juros e o risco, especialmente aí para o aspecto da cotação do dólar, é que um aumento nos juros mais significativos do Fed tendem a dar uma enxugada na liquidez global, já que o investidor com certeza tende a preferir investir na economia mais representativa do mundo do que nas demais economias, já que o risco de inadimplemento é muito menor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é de maneira nenhuma um vídeo negativo para trazer notícias ruins, mas para mostrar o cenário e mostrar que sim, existem oportunidades, existem condições para que haja uma saída aí desse momento em que o mundo está enfrentando, tá bom? Muito obrigado por terem ficado até aqui, valeu e até o próximo vídeo.